É, hoje a gente vai começar a trabalhar com vocês, nossa terceira aula, nosso terceiro encontro, nós vamos começar a trabalhar sobre a questão relativa à filosofia da arte, né, o terceiro ano. Na última aula, que foi a nossa segunda aula, nós trabalhamos sobre Platão, né? Falamos de Platão, mostramos que Platão é o primeiro autor que realmente vai falar do conceito do belo, vai tratar do conceito do belo. Só que a maneira como Platão trabalha a ideia do belo é bem distinta da maneira como nós hoje entendemos o conceito de belo. É bem distinto. Hoje vai ser uma aula bem longa, tá? Já aviso logo. É uma maneira bem distinta da maneira como os modernos e os contemporâneos, né, vão entender o belo. Ainda que tenha semelhanças, similaridades, né, tem uma ascendência conceitual com a noção de Platão. Platão vai pensar a beleza em termos de harmonia, de perfeição. E, portanto, a beleza ela é algo reconhecida na natureza. Mas mais do que na natureza, ela é reconhecida, ela é garantida enquanto experiência através da relação amorosa, da relação erótica, no sentido da relação de desejo físico, carnal por uma outra pessoa. É ali que nasce a beleza, ali que está salvaguardado a experiência real com a beleza. Não com um objeto belo, né? Não é com uma bela moça. Você não tem uma interação diretamente com um belo rapaz, uma interação com um belo jarro, como ele vai falar lá no Hípias. Até falar de um belo jarro. A experiência amorosa nos coloca diante, de frente, da própria beleza em si. E essa beleza ela é alcançada, ela é vista, digamos assim, com os olhos da alma. Vamos colocar nesses termos. E, portanto, a beleza ela é um gatilho para uma maturidade do espírito humano. Bem, essa noção de beleza, enquanto conceito, enquanto ideia, ela permanece por um bom tempo, ela continua ali na Idade Média. Mas a gente sabe que na Idade Moderna, particularmente com a Renascença, a coisa muda um pouco de tom. Eu não estou dizendo com isso que Platão, que a concepção de beleza para Platão tenha perdido fôlego. Não. Ela continua, ela permanece. Mas muda um pouco para começar, muda um pouco a setorização do que onde está a beleza. A beleza não é mais pensada apenas na relação amorosa. Ela é pensada nas artes. Isso é interessante por quê? Porque em Platão isso não acontece tão bem. Em Platão, as artes ela não tem um papel de... Ela não está propriamente coligada à beleza. Até porque a arte ali não tem o sentido de uma atividade específica com fins à beleza. A arte ali é tecnê. O grego pensa tudo como tecnê. Assim como o romano pensa tudo em ars. É tudo um processo de fabricação, de transformação da natureza a serviço do homem. Então, tudo artes e técnicas são sinônimos. Não há uma diferença conceitual entre um termo e outro. Tá? E a gente sabe que Platão critica as atividades artísticas de sua época. As atividades que hoje diríamos como artísticas de sua época. Ele critica a poesia, ele critica a pintura, uma arte pictográfica, e ele critica a literatura. Se a gente olhar o texto escrito já como um futuro texto literário. Claro que não existe ainda uma literatura propriamente dita na Grécia. Mas você já tem o teatro, você já tem uma série de atividades humanas que apontam para aquilo que futuramente vai ser chamado de atividades literárias. Inclusive, o texto de Platão é uma das maiores atividades literárias produzidas na Antiguidade. Para ele, tudo isso se coloca como esquiagrafias.
são esquiagrafias? São escritas de sombras. Elas não nos aproximam da beleza, porque elas não nos aproximam da ideia. Elas nos afastam da ideia. Isso a gente discutiu, falamos bastante na última aula. A modernidade vai começar a entender, existe um salto que foi a Renascença, porque a Renascença ela vai ser marcada por uma transformação radical. E essa transformação radical é a compreensão de uma atividade humana, dirigida ao valor do belo. Essa atividade humana vai ser chamada vulgarmente, em linhas gerais, de artes. A poesia, a música, a arquitetura, a escultura, a dança, o teatro, a pintura vão ser enquadradas paulatinamente como atividades artísticas. Atividades que têm um objetivo, a promoção do belo e da beleza. Ok? Muito bem. Em parte, a compreensão de Platão sobre a beleza permanece, em parte, na contemporaneidade. A gente até viu, uma outra questão que a gente viu, que é importante frisar, se a arte conquista, isso eu falei acho que na primeira aula, se a arte conquista uma autonomia na Renascença, é claro que não é uma autonomia financeira, coisa que a arte nunca teve propriamente dito. A arte sempre dependeu de mecenato, seja o Estado, seja a burguesia, seja a própria igreja, por exemplo, no caso dos renascentistas. Mas se a arte ganha uma autonomia conceitual, ela produz algo com valores independentes aos valores independente aos valores religiosos, por exemplo, né, ela ganha uma autonomia nesse sentido, né, o artista produz em vista de valores próprios que são independentes de outros valores, como morais, religiosos, por aí vai, políticos. Né? Só vai nascer, de fato, uma ciência que vai se debruçar sobre essa atividade no século XVIII. Esse é um ponto que a gente tem que deixar bem claro aqui. Tá? No século XV e XVI, a Renascença ela é fantástica por isso. Porque ela realmente vai cristalizar aquelas figuras todas, né, Rafael, Michelangelo, Donatello, Ghiberti, Brunelleschi, todos eles. Né? Michelangelo, Leonardo da Vinci, eles vão realmente criar eles vão estabelecer uma setorização que a gente não havia, que é a identificação que a atividade artística tem valores e fins próprios, diferente de outras atividades técnicas. E aí a palavra arte e técnica começam a se separar. Começam a serem vistas como conceitos diferentes. É o que faz com que hoje a gente fala que a medicina é uma técnica e a pintura é uma arte. Ok? Mas não existe ainda a estruturação de um cabedal teórico para falar disso. Não há ainda uma teoria sobre a arte, uma teoria da arte. Não há, portanto, uma estética, não há, portanto, uma filosofia da arte. Não há, portanto, uma reflexão sobre essa atividade que é a atividade artística. Isso só vai acontecer no século XVIII. Só começa a acontecer de fato no século XVIII, em que você vai ter realmente autores, filósofos, que vão se debruçar sobre o fenômeno artístico, tal como, em alguma medida, Platão fez quando pensou o conceito do belo. Ele não pensa a arte, mas ele pensa, sim, um dos conceitos fundamentais da atividade artística, que é o conceito de beleza. Por isso, Platão tem que ser sempre lembrado na estética. Aristóteles também, porque escreve um tratado sobre a poética. Mas eu não vou entrar aqui no mérito. Vamos ficar em Platão. Tá?
Então a gente viu, a gente está vendo que, primeiro, a arte ganha autonomia enquanto atividade humana distinta, com valores próprios, no século XVI. Mas só nasce uma ciência do belo, uma ciência que vai se debruçar sobre a atividade artística no século XVIII. Autores como Alexander Baumgarten, que é aquele que, inclusive, cunha, em certa medida, a palavra estética como essa ciência, no livro cujo título era homonimamente Estética, em 1750. Schiller, Goethe, esses autores, principalmente de língua alemã, eles vão ser os primeiros a pensar a atividade artística como uma atividade distinta de outras, de natureza distinta de outras atividades humanas, particularmente de outras atividades técnicas. Ok? E de fato, inicialmente, eles vão meio comprando a briga, a visão platônica. Por exemplo, o filósofo inglês Edmund Burke. Edmund Burke, nascido em 1729, falecido em 1797, ele é o primeiro também a vincular, ele vai, em certa medida, seguir o preceito platônico de que a beleza está vinculada à ordem, à perfeição e à harmonia. Ou seja, ele vai corroborar com a ideia platônica de que a beleza ela expressa perfeição, harmonia e ordem. Quando eu vejo uma obra de arte e a chamo de bela, eu a chamo de bela porque eu identifico nela ordem, perfeição e harmonia. É uma visão não apenas antiga, platônica, mas eu diria clássica renascentista. Tá? E mais, uma visão de que a beleza, ela, um objeto técnico, um objeto artificial, artístico, no sentido de ser um objeto produzido pelo homem, ele é belo porque ele espelha, em certa medida, a natureza. Ou seja, a arte é bela porque ela reproduz a natureza. Ela reproduz a beleza que previamente está na natureza. Isso é uma ideia que está lá, em certa medida, em Platão. Só que Platão vai dizer que justamente por ela reproduzir a natureza, ela não é bela, pelo contrário, ela se afasta da beleza, porque ela se afasta daquilo que a beleza é. E a beleza não é a própria natureza, a beleza é a ideia que faz com que coisas naturais sejam belas. Ok? Edmund Burke. Só que essa visão vai ser modificada depois. Essa é uma visão do Burke. Tá? No início do século XVIII. Mas quando a gente lê um outro autor, que esse sim vai ser um grande divisor de águas na estética, na filosofia como um todo, que é Immanuel Kant, nascido em 1724, falecido em 1804, um filósofo prussiano, se mal me engano, prussiano, da cidade de Königsberg. Ele vai propor uma outra visão, uma outra noção de beleza. E essa noção, eu creio que, apesar de todas as críticas que são feitas a ela, e não são poucas críticas, ela continua como uma espécie de símbolo, de marco na história da filosofia da arte, que vai dirigir em muito tanto aqueles que vão se colocar favoráveis à teoria kantiana do belo, quanto aqueles que vão se colocar críticos à teoria kantiana do belo. Kant é, sem dúvida nenhuma, um dos 5 maiores filósofos de todos os tempos. Né? E Kant, nesse sentido, ele é um divisor de águas. Ele demarca, não apenas no campo da filosofia da natureza, não apenas no campo da filosofia da arte, mas em outras atividades, ele vai demarcar uma nova postura em relação ao conhecimento. As atividades, tanto no campo da moral, no campo da epistemologia, quanto no campo da estética. E aí, hoje a gente vai começar a falar um pouquinho de Immanuel Kant, né?
que Kant entende pelo belo? Como Kant pensa o belo? Tá? Para a gente entender Kant, né? Kant não é um autor fácil de ser entendido. Nunca foi e nunca vai ser. Eu sempre, quando eu leio Kant, eu tenho que sentar, fazer um negócio aqui que caiu. Eu tenho que fazer uma penca de coisa, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ler, eu tenho que estudar, eu tenho que me debruçar no cara. Tenho que fichar o livro dele, porque ele não é um autor fácil. Ele é um livro que exige fichamento. Você tem que fichar, anotar os conceitos, colocar tudo bonitinho, porque Kant é um autor pedregoso, cabralino, né? Referindo aí, fazer uma referência a João Cabral de Melo Neto, um poeta pedregoso, difícil de entender. Né? Até eu costumo dizer que se você pega Descartes, se você nunca leu filosofia e pega Descartes, você entende. Platão você entende, que você pega Kant não entende não. Kant já exige uma profissionalização para entender Kant. Não é um cara simples. Mas a sua teoria, apesar de ele ser um autor muito difícil, até chato para se ler, o que ele propõe, a sua visão de mundo, a revolução que ele propõe, né, para se pensar as coisas, é realmente algo único na história do pensamento humano. Bem, para entender a teoria de Kant, eu chamo a atenção para duas coisas. Primeiro que eu vou, quando chegar em Kant no segundo ano, se quem quiser depois pegar os vídeos para rever lá Kant, vale a pena. O primeiro, o Kant da crítica da razão pura. Por que eu estou falando isso? Porque Kant, ele é um autor que divide, ele é um autor que publicou tardiamente, não que ele não tenha publicado antes, quando um moço, claro que publicou muito. Mas a sua grande obra, as obras que realmente lhe trarão importância internacional como filósofo, né, no qual ele vai realmente ele vai realmente ir para o hall da fama, né, na filosofia, ele publicou tardiamente. Ele publicou com mais de 50 anos. Ele publicou, e o primeiro livro foi a Crítica da Razão Pura. Na verdade, são 3 grandes críticas. A Crítica da Razão Pura, a Crítica da Razão Prática e a Crítica da Faculdade do Juízo. Há quem também traduza esse título por Crítica da Faculdade de Julgar. Eu vou adotar do Juízo. É uma tradução do Roda que eu acho excelente. Apesar de muito truncada em alguns aspectos, mas ela é excelente. Ela é bem apropriada, eu acho. Bem, então ele vai classificar... são 3 críticas. Crítica da razão pura, crítica da razão prática e crítica da faculdade do juízo. O que foi a crítica da razão pura? Em linhas gerais, a primeira grande obra do Kant, que é a Crítica da Razão Pura, essa é a obra que realmente vai ser essa que realmente vai tocar nos hit paredes do sucesso, é a primeira grande obra kantiana, é a Crítica da Razão Pura. Ela trata basicamente dos limites do conhecimento. Kant ele se vê diante, no meio do século XVIII, diante de um dilema, de uma discussão muito forte na modernidade, que é a discussão entre os racionalistas e os empiristas. Os racionalistas dizendo que o conhecimento, muitos defendendo o inatismo do conhecimento, ou seja, nós temos ideias que são prévias ao conhecimento, à experiência dos sentidos. Que nós nascemos com ideias, que nós possuímos ideias prévias, ideias inclusive que são impossíveis de serem decodificadas empiricamente. Por exemplo, os objetos da matemática, como vai dizer a noção da alma, a ideia de Deus, como vai dizer, por exemplo, René Descartes, que é um dos principais representantes, talvez o mais representativo dos filósofos do racionalismo e do inatismo modernos.
né? A questão do inatismo é uma questão que aparece lá em Platão. Vê que Platão está em todas. Do outro lado do ringue, na modernidade, nós vamos ter os empiristas. Os empiristas, eles vão defender justamente a compreensão de que o conhecimento ele é não adquirido, não inato, mas ele é adquirido através da experiência. Os principais representantes do empirismo foram os filósofos ingleses, a tradição inglesa. Começa em Francis Bacon, segue em John Locke, George Berkeley, David Hume, que foi muito importante para Kant, influenciou muito o pensamento kantiano. Você tem essa tradição, duas grandes tradições, a tradição inglesa e a tradição racionalista. Tudo bem? Muito bem. O que fez Kant? Kant ele mostra os abusos do empirismo e os abusos do racionalismo. Ele mostra que o racionalismo, na crítica da razão pura, ele mostra que o racionalismo comete abusos e o empirismo comete abusos, comete exageros. E ele mostra que, na verdade, há um limite para o conhecimento. A pergunta dele é quais são os limites do conhecimento. Nós podemos conhecer tudo? A resposta dele é muito simples, não. Porque ele vai ter que redefinir, ele vai redefinir o que é conhecer. E o que ele mostra? Em linhas gerais, para a gente entender rapidinho Kant aí na crítica da razão pura, que não é o nosso objeto de estudo aqui. Mas é fundamental entender um pouquinho Kant da crítica da razão pura para entender o Kant quando vai falar da questão do belo. O Kant vai dizer que há um limite para o conhecimento. Como esse limite se dá? Ele vai dizer que existe algo que é prévio, que é prévia à experiência, e diz que tem. Nós não somos uma página em branco como querem os empiristas, não. Nós temos algo prévio à experiência que vai fundar a experiência. Isso que funda a experiência e a prévia experiência é o que ele vai chamar de as faculdades da razão. A razão pura. Ou seja, eu consigo só ver, enxergar, decodificar, dizer eu tenho uma caneca na minha frente porque eu tenho um conjunto de faculdades, de capacidades, que ele vai chamar de transcendentais ou aprióricas, ou a priori, ou puras, também pode-se usar o termo, porque elas são prévias à experiência. A subjetividade possui uma estrutura que garante a experiência. E essa estrutura em si, ela não é experimentável. Ela é prévia à experiência. Por que ela não é experimentável? Porque é ela que garante a experiência. Mas a própria noção de conhecimento, que é garantida por essas faculdades, só é possível através da experiência. Então, Kant ele reduz a ideia de conhecimento àquilo que é garantido através da experiência por faculdades a priori, ou faculdades prévias à experiência, ou faculdades transcendentais. Ele mostra que ele mostra a dívida que temos em relação aos inatistas. De fato, nós temos estruturas inatas, é obrigado que haja faculdades que garantam a experiência, essas faculdades em si mesmas são inatas, mais do que conteúdos. O que Kant está mostrando que mais do que conteúdos inatos, nós temos estruturas que garantem estruturas inatas para garantir esses conteúdos. Mas os conteúdos em si do mundo, eles são dependentes da experiência. Então, o conhecimento é uma espécie de encontro para Kant. O encontro da experiência adquirida pelos sentidos, mas essas faculdades, ele vai descrever uma série de faculdades na crítica da razão pura, particularmente na estética transcendental, onde ele descreve o entendimento, a própria sensibilidade, as formas a priori do tempo e do espaço. Eu não vou entrar no mérito disso, que seria longuíssimo. Gastaria um tempo muito longo. Ele mostra que essas faculdades há estruturas prévias e há uma estrutura e há aquilo que é colhido pelos sentidos. E a junção disso
é aquilo que nós vamos chamar de conhecimento. Então, quando eu digo, olha, esta caneca está cheia de, no caso aqui, de um refrigerante, para eu beber, esse conhecimento só é possível porque há algo que me é dado através dos sentidos e é algo que é posto pela minha estrutura mental, vamos usar esse termo, pela minha estrutura transcendental. É um conjunto de faculdades. E essa cópula, essa junção entre o que é dado pelos sentidos, ele usa até uma palavra latina para isso, datum, e aquilo que é posto pela minha faculdade, ele usa até um termo para isso, positum, que é essa junção do pósito, do posto e do dado, produz o conhecimento. Ou seja, eu só sei que isso aqui é uma caneca porque tem faculdades que garantem, faculdades mentais que me permitem saber que isso aqui é uma caneca. Mas essas faculdades mentais, vamos usar uma terminologia mais própria da filosofia analítica, essas faculdades mentais, ainda que eu não seja filósofo analítico, essas faculdades mentais só me garantem a apreensão desse objeto porque também tem algo no mundo que faz com que eu capte e consiga sintetizar na forma desse objeto. Há algo no mundo que é dado para eu entender, e há algo de mim, algo dentro de mim, que são essas faculdades, que vão fazer com que isso que é dado seja possível de ser formalizado e reconhecido e, portanto, conhecido. Isso é a crítica da razão pura. E na crítica da razão pura, Kant já deixa claro que para ele conhecimento está ligado àquilo que é aprendido através da experiência. Ele não é um empirista. Não é, porque ele diz que tem algo que é prévio à experiência. Mas conhecimento é aquilo que é limitado à experiência. Por isso que para Kant, ideias como a noção de Deus, a noção de alma, a noção de liberdade, são conceitos que não são conhecidos. Não são conhecidos por quê? Porque eu não adquiro pela experiência. Ou seja, eu não vejo, eu não ouço, isso não é aprendido experiencialmente. Isso pode ser, de alma, de Deus, podem ser concebidas. Eu posso conceituá-las. Mas de conceituá-las de forma a priori, sem necessariamente, não de forma empírica. Porque o empírico me oferece dados sensíveis. Ele, no fundo, está limitando a nossa capacidade de conhecer. Quer dizer, conhecer é uma coisa muito mais simples e muito mais limitada do que se quer aferir a ela. Tá? Em linhas gerais é isso. A crítica da faculdade, a crítica da razão pura. E é essa base que vai garantir o entendimento da crítica da razão prática e a crítica da faculdade de julgar, a crítica da faculdade do juízo. Muito bem. Vou seguir aqui minha colinha. Primeira coisa que vai mostrar, a gente entende que a crítica da faculdade, a crítica da razão pura, ela tenta trabalhar com os conceitos de... Ela tenta entender o que é o conhecimento, o que é o ato de conhecer, e está dizendo claramente que o ato de conhecer está vinculado àquilo que é aprendido pela experiência, a partir de uma junção, de uma estrutura a priori, que são as faculdades cognitivas, as faculdades transcendentais, em especial o entendimento. A faculdade vai descrever duas faculdades importantes, que é a sensibilidade e o entendimento. E quando ele vai falar disso, ele vai mostrar que conhecer não é a mesma coisa que julgar. E aí que começa a coisa a ficar interessante. Quer dizer, conhecer não é a mesma coisa que julgar. São, portanto, duas faculdades distintas. Por exemplo, se eu digo
Você tem que pensar aqui um caso. Se eu digo, a porta à minha frente é branca, de fato a porta que está na minha frente é branca, assim como a de trás. A porta à minha frente é branca. Isso implica um certo conhecimento? Claro que implica. Mas por que implica um conhecimento? Porque a brancura dessa porta ela é oferecida, ela é garantida através da experiência. Minha sensibilidade capta dados sentidos da brancura, isso é acoplado a uma série de estruturas internas, que são as categorias, isso faz com que eu diga a porta das minhas costas, pensando na relação de localidade e tal, a porta das minhas costas é branca. É um conhecimento produzido. Um conhecimento porque envolve a estrutura necessária para que haja conhecimento. Sensibilidade e entendimento. Ok? Agora, se eu digo a porta que está nas minhas costas é uma porta feia. Ou uma porta bonita, não importa. A boniteza da porta não é um julgamento que eu faço, mas não é um conhecimento. A porta em si não é bela nem feia. É apenas uma porta branca. A brancura, sim, é uma propriedade admitida, reconhecida através do conhecimento. A boniteza dela, não. É um julgamento subjetivo que eu faço sobre aquilo que eu estou observando. Ou seja, Kant identifica, portanto, dois tipos de juízos. Um juízo que ele chama de determinante e um juízo que ele chama de reflexionante. Ok? No juízo determinante, digamos assim, teoricamente, tecnicamente, ele diz que o juízo determinante é aquele juízo onde o universal é conhecido e se aplica ao caso particular da lei. Estou literalmente lendo Kant. É o juízo em que o universal é conhecido e se aplica ao caso particular da lei. Enquanto que no juízo reflexionante, ou reflexivo, como outros traduzem, é do particular que eu extraio o universal. Vamos tentar traduzir isso de uma forma mais fácil. Quando eu digo esta porta é branca, isso é um caso particular. Mas esse caso particular, ele só é possível na medida que eu aplico a universalidade sobre ele. Eu sei que é o caso de uma porta. Eu sei que é o caso do reconhecimento da brancura sobre o objeto. Dizer que eu sei que é o caso de uma porta é entender o que é o conceito de porta. O que me garante olhar para essa porta e reconhecê-la como porta. Nesse sentido, estou sendo bem... Assim, é um cântico assim, que nesse momento está tocando, batendo na mão do Platão. Tá? Ou seja, quando eu olho um objeto e intuo, tenho um ato de conhecimento imediato sobre ele, e digo, esta porta é branca, ao dizer que isto é uma porta, eu estou aplicando, no fundo, o universal sobre o particular. O conceito de porta é necessário para reconhecer esta porta como porta. Tá? Agora, quando eu digo que algo é bonito, ele vai dizer que é um pouquinho diferente a situação. Porque nesse caso, o mais bonito ainda é um juízo particular.
quando eu digo que esta porta é bela, Kant, no fundo, está dizendo o seguinte: olha, quando eu digo que essa porta é bela, eu não estou aplicando um conceito universal sobre o particular, eu estou extraindo um universal do particular. E não. Ou seja, o particular aqui não está. Ele não está se apoiando na universalidade quando eu digo o que eu tenho diante de mim é uma porta. No caso aqui, eu estou dizendo que é do particular que eu estou extraindo a universalidade. Dizer, esta porta, ou melhor, vamos pegar uma imagem dessa porta muito feinha. Quando eu digo esta pintura, este quadro é belo. Quando eu digo que esse quadro é belo, o conceito de beleza é um conceito universal. Eu espero que tenha som de tudo que é lugar. É o desafio de dar aula em casa. Eu reconheço que a beleza é um conceito universal. Mas eu extraio o conceito de beleza a partir do particular, que é aquele quadro. Eu primeiro tenho o quadro na minha frente, digo, esse quadro é belo. A beleza, no fundo, é uma reflexão sobre aquilo que eu estou observando. Por isso, Kant vai dizer que quando eu falo da faculdade de julgar mesmo, eu não falo de juízos determinantes. Juízos determinantes são muito próprios do entendimento, onde eu extraio o particular a partir do universal, fazendo uso da tabela de categorias, da estrutura que garante a intuição humana. Eu olho e digo, isso aqui é um computador. Eu reconheço o computador a partir de conhecimento cultural já prévio, ou seja, eu aplico o particular, o universal é aplicado sobre o particular. O universal aqui está como sendo a base para o particular. Quando eu digo este quadro, ou quando eu digo este computador é muito bonito, é um computador realmente bonito na minha frente. Eu estou extraindo um conceito a partir do próprio particular. O particular que está dado para mim, que é de onde eu estou extraindo o conceito de boniteza. Ou mais ainda, de beleza. Quando eu falo, esse quadro é belo. Eu estou tirando do particular, do observado, daquilo que já está constituído para mim enquanto algo. Por isso, Kant vai notar que, apesar da genialidade que ele mesmo sabe que é e tem, na crítica da razão pura, ele percebe que tem uma falta aí. Que ele não deu conta de tudo. E a pergunta é, o que ele não deu conta? Ele não deu conta da nossa capacidade de julgar aquilo que experimentamos. A crítica da razão pura descreve como nós experimentamos as coisas. Ou seja, o que eu chamo de experimentar? Como nós tornamos possível o conhecimento. Experimentar aí está no sentido de conhecer. Mas nós não apenas conhecemos, nós julgamos aquilo que conhecemos. Nós julgamos aquilo que observamos. Só que esse julgamento não é determinante. No sentido de, não é a partir, ele não vai se estabelecer de categorias universais que vai garantir a particularidade da coisa. Ele é fruto, pelo contrário, de a partir desse particular já observado, uma reflexão sobre esse particular observado. Em outras palavras, é a partir do particular que eu vou extrair o universal e vou dizer, esse quadro é belo. Porque eu vou impor a beleza como um valor universal. Uma universalidade imposta a partir do particular, e não o contrário, como é no juízo determinante. O juízo determinante, volto a dizer, eu parto do particular e defino o universal. E o juízo reflexionante é do particular que eu estabeleço a universalidade. O contrário. Um é do universal estabelecendo o particular. Porque aí sim vai se estabelecer um conhecimento sobre a coisa. É o juízo determinante. O juízo reflexionante é o contrário. A partir do particular dado na experiência, eu extraio
uma universalidade, através de um juízo que reflete sobre aquilo que está sendo observado. Por isso que o nome reflexivo, reflexionante. Ele é de natureza, portanto, subjetiva. Já são 40 minutos e a matéria ainda tem coisa para falar. Kant é muita coisa. Tudo bem? Se quiser voltar para entender de novo, volta, retorna, volta de novo. Como diria o Chacré, volta, volta e agita. Né? 1 minuto de comercial. Mas quem tem minha idade sabe do que eu estou falando. Chacrinha. Mas é isso. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que ter bem claro. Por isso eu peguei lá a crítica da razão pura. Ó, Kant ali, na crítica da razão pura, está dizendo conhecimento, ele envolve algo que é dado e algo que é posto. Algo dado, são um conjunto de faculdades a priori. Algo que é posto. Chamadas... o que é posto são os dados obtidos pelos sentidos. E aí eu constituo o conhecimento de um objeto. Nesse sentido, eu estabeleço o chamado de juízo determinante, através do entendimento, no qual o particular está apoiado no universal. No entanto, quando eu tenho esse particular apoiado no universal, eu tenho um objeto diante de mim. A porta, o quadro, o computador, a estátua, que são particulares no mundo. E eu faço um segundo julgamento sobre esses particulares, dizendo: isto que eu observo é belo, isso que eu observo é agradável, e por aí vai. Esse julgamento não é um julgamento determinante. É um julgamento subjetivo sobre aquilo que eu estou observando. Ele não determina nada. Ele reflete sobre. E eu digo, isto é belo. Isto é bonito. Isto me agrada. Isto é sublime. Por aí vai. Então, nesse momento, nós estamos diante de juízos reflexionantes. Tudo bem? Nesse sentido, Kant vai identificar 3 faculdades transcendentais, entenda a faculdade, 3 habilidades humanas, propriamente humanas, que nós somos os seres racionais, 3 faculdades próprias da estrutura da razão. Uma já descrita por ele, que é a faculdade do entendimento. A relação do entendimento com a sensibilidade garante o conhecimento das coisas. Coisa já descrita na crítica da razão pura. A crítica da moral vai falar do nosso aspecto em relação à liberdade. Eu não vou entrar aqui na crítica da moral, a gente vai falar isso quando falar de ética. Tá? Deixa eu perder mais cabelo para falar do Kant na moral. Na crítica da moral, na crítica da razão prática, que é uma crítica da moral, né? Uma análise sobre a moral, moralidade humana, ali está o conceito de liberdade. E vai dizer que a liberdade é garantida por uma faculdade que a gente poderia chamar de faculdade da razão propriamente dita. Nesse sentido, vão surgir 2 reinos. O universo, o mundo, vai ser classificado em 2 reinos, literalmente por Kant. Um reino que é ditado pelo entendimento que eu faço sobre ele, que é a natureza, e aí é especificado pela faculdade do entendimento, e um reino que é o reino da liberdade humana. A liberdade ela é distinta, ela é um reino à parte, ela configura características completamente distintas da natureza, a liberdade humana. Só um homem é livre, vai dizer Kant. Ele é um iluminista, a gente tem que lembrar disso. E nesse sentido, a gente vai ter a faculdade da razão propriamente dita, que é a razão propriamente dita que vai dirigir a liberdade. Mas aí, com a crítica da faculdade do juízo, nasce uma terceira faculdade que tem que ser analisada, que é a faculdade de julgar. O entendimento me garante o conhecimento das coisas, portanto, da natureza. A razão tem propriedades específicas, que vai ser uma legislação sobre si própria. Isso fica lá para quando a gente falar da moral, e vai estabelecer um conceito importante, que é o de liberdade. E o que faz a faculdade do juízo?
ela faz certos julgamentos, ela faz certas análises. E nessas análises, uma coisa que vai estar acompanhada nessa análise, ela vai estar coligada a um sentimento específico, que é o que Kant chama de sentimento de prazer ou desprazer. E vai dizer que no julgamento, nasce, digamos assim, um certo, como posso dizer, no julgamento nasce uma certa complacência diante daquilo que eu observo. Quando eu como, hoje está de tarde, estou falando da tarde, já almocei, mas quando eu como lá feijão, arroz, batata frita, eu não apenas não reconheço os gostos específicos, os sabores e os odores específicos do frango, da pobre, da batata frita e do arroz, né? Eu digo, este prato está uma delícia. Ou seja, ao provar, ao experimentar e ter o conhecimento do que eu estou comendo, pela visão, pelo olfato, pela gustação, tal, né? Ao transformar isso num objeto de conhecimento, portanto agora particularizado no prato específico, eu faço um julgamento sobre ele. Isso está muito saboroso, está muito gostoso. Essa comida me atrai, ou essa comida não me atrai. Há uma certa complacência, a palavra é essa que Kant usa, uma certa complacência em relação àquilo que eu provo. Essa complacência em relação àquilo que eu provo é um sentimento, é aquilo que vem quase que conjunto ao julgamento. É um sentimento de prazer e desprazer. Então, fechando por hoje, pela aula de hoje, a gente está começando a falar de Kant. A gente vai precisar de 3 aulas para falar de Kant. Kant demora. Não é simples. Acho que 2 a 3 aulas. Né? Vamos ver. Aulas extensas. 47 minutos, 50 minutos. Geralmente eu faço 35, 40, fecho. Vou chegar a 50. Nós vimos, primeiro, o que o Kant estabelece como a crítica da faculdade do juízo. A crítica da razão pura. Vai falar do que é o conhecimento, o ato de conhecer uma coisa. O conhecimento envolve a relação de algo que está dado, que é aquilo que eu observo pelos sentidos, e algo que é posto, um conjunto de faculdades que vão enquadrar, pode-se dizer assim, vão enquadrar aquilo que é dado, criando assim uma intuição, constituindo assim uma intuição. Eu digo, tenho diante de mim este copo de Coca-Cola que eu estou bebendo, esse copo de refrigerante, esse copo de qualquer coisa. De chá, por aí vai. Tá? Esse enquadramento constitui, portanto, estou tentando pensar a palavra aqui. Esse enquadramento garante conhecimento, constitui o conhecimento de um objeto. Tá? Contudo, se eu, ao provar o chá, a água, o refrigerante, não importa, eu digo, poxa, tá saboroso esse refrigerante. Ou, poxa, ele tá sem saborrão, tá meio esquisito. Se eu digo que ele tá agradando ou desagradando, há uma diferença aí. Essa diferença é que ele vai chamar de juízo reflexionante. Pode-se até dizer assim, literalmente, é uma reflexão, para ficar mais claro, é uma reflexão sobre aquilo que eu tô, uma reflexão espontânea, né? Não precisa ser filósofo para fazer isso, é uma reflexão espontânea que faço sobre aquilo que eu tô observando. Eu aprecio, eu dou um preço, eu aprecio, eu reconheço um prazer ou um desprazer sobre aquilo. Eu gosto de comer feijão, ou eu não gosto de comer feijão. Não me agrada arroz, ou me agrada arroz. Eu estabeleço um preço, eu aprecio
Eu reconheço um prazer ou um desprazer sobre aquilo que eu provo. Sobre o que eu provo. Só que nesse caso é diferente. Não é um juízo garantido pelo entendimento. É um juízo garantido, não é um julgamento, um juízo garantido pelo é um juízo garantido por uma faculdade própria, que vai chamar faculdade do juízo, que promove juízos reflexionantes, porque esses juízos, a prova contundente desse juízo é que não apenas conhecemos o mundo, nós também o apreciamos ou depreciamos, ou seja, nós temos sentimentos de prazer ou desprazer. Esse sentimento de prazer ou desprazer é prova contundente, diria assim, não sei se Kant corroboraria comigo, mas eu diria assim, é a prova contundente de que eu tenho de que é um juízo a mais, de que é um elemento a mais na estrutura da subjetividade transcendental que se soma no conferimento dos objetos. Eu não apenas os reconheço, eu não apenas os conheço, mas eu também os aprecio ou desprecio. Ou do apreço ou do desprezo a eles. Ou seja, eu tenho prazer ou desprazer a eles. Isso é a constituição de juízos reflexionantes, que são juízos que posso estabelecer, inclusive, do particular, posso estabelecer um universal, quando eu digo que essa estátua é bela. A beleza é um valor universal. E, portanto, o estudo da faculdade de julgar é o estudo fundamental que faltava, segundo Kant, nas duas críticas anteriores, é um estudo fundamental para entender o objeto da arte, a atividade artística, e os valores correspondentes à atividade artística. Ok? Vamos ficar por hoje por aqui? Na próxima aula a gente vai começar a falar sobre o que é o belo para Kant. A gente já viu hoje a estrutura transcendental, que é a necessidade de uma faculdade de juízo para o julgamento estético. Essa faculdade ela está funcionando a partir de ela se expressa através de um sentimento, que é o prazer e o desprazer. Tudo bem? Até a próxima aula. Abraço.